Enem, primeiro olha, porque é, tipo, muito fácil. Para mim foi muito fácil conseguir a isenção do Enem, tipo, meio que eles já consultam no sistema e, tipo, era só você ter feito o ensino médio inteiro em escola pública. E não precisa ser só quem se formou no ano passado, tipo, pelo que eu lembro. É, tipo, você fez ensino médio em escola pública, você consegue, independente do ano que você se formou. E acho que nem precisa de documento, tipo, eles mesmos vão lá e conferem isso e, tipo, te aprovam. Então, antes que você ache, ai, não consigo, não vou ter chances, não sei o quê, olha o site, vê se dá para fazer alguma coisa, porque às vezes tem sua extensão e vocês vão perder a chance de não pagar o Enem, que é tipo R$ 90, eu acho, se não tiver reajuste. Então, sempre tentem, assim. Vamos começar a aula. Eu espero que essa aula seja curta. A que eu fiz no ano passado tinha dado, tipo, 30 e poucos minutos, então acho que vai ser um pouco mais tranquila. Mas, enfim, a gente vai falar das principais revoltas que aconteceram no período regencial. Antes, essa aula, ela era ao contrário, ela era, tipo, primeiro as revoltas e depois a aula que a gente teve na semana passada. Só que eu acho mais interessante que vocês saibam o contexto político, né, tudo que estava acontecendo. Então, a gente teve um avanço liberal, aí depois, né, principalmente com o ato adicional de 1834, aí depois surge o regresso conservador, e isso é um símbolo das disputas, né? Uma coisa que eu quis deixar muito nítido para vocês na aula passada, é que o período regencial é um período de disputa política, é um período muito polar, em que realmente, politicamente, e não só politicamente, como vocês vão ver, mas popularmente as pessoas estão em constante disputa. Aqui a gente tem um mapinha que eu acho muito legal, né, que mostra o local de cada revolta. Eu não acho que vocês precisam decorar exatamente, tanto que eu não vou dar muitos detalhes ao longo da aula para não ficar muito confuso. Eu nunca vi, assim, nos vestibulares mais recentes cair coisa específica, assim. O legal é que vocês sabem mais ou menos início, sabe? Tipo, cabanagem 1835, mas não precisa saber, eu acho que exatamente os nomes, nem nada disso. Tem uma questão que eu já falei para vocês da FUVEST, que eu vou tentar mostrar no final da aula, que justamente trata disso. Então, vocês vão ver mais ou menos o que eu acho que vai cair, assim, conforme tá indo nos vestibulares, sabe? Mas aí já dá para a gente ter uma noção das localidades. Primeiro, antes de tudo, isso é uma folhinha que eu adicionei na nossa aula passada, mas que combina com essa, e inclusive vocês conseguem ver que vai até o segundo reinado. E não é uma folhinha extremamente necessária, também nunca vi cair no vestibular coisa de partido, assim. Mas é que é legal que vocês tenham uma noção da fundação dos partidos no Brasil e como eles vão evoluindo, que inclusive tem partidos assim que vocês podem pegar pelo menos assim da ditadura dos anos 80, que tem reflexo até hoje, que existem até hoje mesmo. Então é legal que a gente vai indo vendo também ao longo da história do Brasil a evolução dos partidos e como que eles vão se dando, né? E no primeiro reinado a gente tinha aquela, eu separei para vocês um pouco, tinha um partido português que gostava muito de Dom Pedro, e que gostava do jeito que estava acontecendo, e tinha um partido brasileiro, né, que se dividia em dois. E isso mais especificamente vai ficar concreto no período regencial. Lá, assim, no primeiro reinado já existia meio que esses dois grupos, mas ainda não era muito nítido, era o Partido Brasileiro e ponto. No período regencial, o que acontece é que o Partido Português muda de nome. Ele vira o Partido Restaurador, porque eu citei ele na aula passada, ele basicamente queria que a gente restaurasse o primeiro reinado. Ele queria que Dom Pedro I voltasse e continuasse, né, mais ou menos o que seria um segundo reinado, não sei o que aconteceria se Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Mas eles queriam realmente a volta de Dom Pedro I. E vocês vão ver, né, é uma direita conservadora, obviamente, é uma direita que quer uma centralização, que quer uma monarquia, que quer realmente que Dom Pedro I tentou fazer ao longo dos seus anos de reino. Então, vocês lembram da Constituição de 1824, por exemplo, que tinha iniciado por uma assembleia e depois não deu certo, ele destituiu essa assembleia e fez a própria Constituição. Então, vocês veem alguns sinais de autoridade, de aristocracia mesmo. E, enfim, ele vai morrer em 1834, por isso que o Partido Restaurador só dura até 34, não assim, mas o nome Restaurador dura até 34, porque morre, não tem como você restaurar algo que já está morto, não tem mais como eles trazerem Dom Pedro I de volta para o reinado. Então, em 1837, eles vão se unir e eles vão formar o Partido Conservador, que basicamente é o que vai instaurar a reação conservadora, por exemplo, né, com a regencial de Araújo Lima.
Próximo é o liberal moderado, que vai se dividir em dois, né? Depois, regressistas e progressistas, porque no meio das revoltas e no meio da regência de Feijó, eles meio que vão se dividir, assim, ideologicamente, no que deve ser aplicado aqui dentro do Brasil. Então, os regressistas vão ser contra o Feijó e os progressistas vão ser a favor do Feijó. E também tem o liberal exaltado. O liberal exaltado, ele não vai ter muita presença na política, conforme a gente viu na aula passada, porque ele, por exemplo, vai estar muito envolvido com as revoltas que vão acontecer aqui no Brasil. Então, eles estão envolvidos muito com as camadas populares, com a cabanagem, enfim, com as revoltas mesmo práticas que vão acontecer no Brasil, e não no sentido político mesmo, de avanço liberal, regresso conservador, esse tipo de coisa. Conforme isso vai passando, vão sendo formados, né? Partido Conservador, Partido Liberal. Esse Partido Conservador e Liberal vão ter uma relação muito forte no segundo reinado, que a gente vai falar, que é chamada de parlamentarismo, inclusive, mas eu vou explicar isso, é uma atitude de Dom Pedro II, mas que depois eles vão se unir e vão fazer a Liga Progressista a favor de um partido republicano. Vai surgir o Partido Republicano de Minas, de São Paulo, que querem, de fato, fundar uma república no Brasil, e que depois vão fundar, de fato, uma república no Brasil, porque a gente está falando nesses partidos, quem é que tinha parte para fazer, tinha tempo para fazer parte da política, quem é que tinha direito, né, de fazer parte da política, porque você, né, na época a gente tinha um voto censitário, era a elite. Então, quando a gente fala desses partidos, você pode ser liberal moderado, exaltado, restaurador, tanto faz, você, no final, era rico, muito provavelmente. E, né, como eu falei, a elite vai estar envolvida nas grandes mudanças sociais que vão acontecer no Brasil. Vocês vão ir vendo isso. Então, amanhã a gente já vai ver isso, porque a gente já entra em segundo reinado. Mas agora, dando seguimento à aula, eu fiz uma linha do tempo. Inclusive, agora que eu lembrei de falar do Drive, né? Eu fiz um Drive com todos os materiais extras que eu achei. E estão lá. Eu acho que amanhã eu explico mais sobre ele. Eu prometi para vocês também uma linha do tempo completa, né? Só que eu lembrei que eu estou em semana de provas. E eu não estou tendo muito tempo, mas eu vou fazer. E vai sair. Eu acho que até o fim do semestre sai. E aí eu coloco tudo e eu aviso nos recados e vai ficar naquele drive lá. Qualquer material extra que eu citar durante a aula, assim, eu vou colocar no drive mesmo. E amanhã eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, aí eu mostro para vocês o drive. Mas enfim, eu fiz essa linha do tempo, que mostra, assim, vocês vão ver que dois deles, que é a Guerra dos Farrapos e a Revolta dos Malês, eles acontecem no mesmo ano. Então eu coloquei antes, mas eu nem parei para analisar de fato a data. Talvez o Malês venha antes mesmo, a data específica, assim, de mês. Mas, assim, o que importa é que os dois ocorreram no mesmo ano. A cabanagem também, agora que eu lembrei. Eles surgem no mesmo ano, a Guerra dos Farrapos vai ter um grande destaque, porque ele vai ser o que vai durar mais. E, enfim, depois a gente tem a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão. Então, vocês veem que a gente tem uma no Pará, assim, principais, né, gente? Porque, ao todo, ainda existem, acho que mais 7, por exemplo, revoltas que vão ocorrer. Esse período é muito marcado pelas revoltas. Mas essas são as principais que mais caem no vestibular de fato. E aí a gente tem a cabanagem no Pará, a gente tem a Guerra dos Farrapos no sul, para vocês verem que as revoltas elas se estendem tanto do norte, do extremo norte, até o extremo sul. A gente tem as revoltas dos Malês na Bahia, a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão. E vocês vão ver mais detalhadamente a partir de agora. Vamos lá. Então a gente começa com a cabanagem que ocorreu no Pará. Ela foi uma das primeiras de fato, se não a primeira, mas aqui no livro não especifica. Eu estou até com o livro na minha mão mesmo, porque lembrar os detalhes e a história de cada uma dessas revoltas não é simples. Mas eu tenho uma ideia, né? E, enfim, a gente inicia a cabanagem com o porquê do título, né? Por que a gente popularizou essa revolta como cabanagem? É porque ela foi inicialmente encabeçada pelas camadas populares. E essas camadas populares, que eram frequentemente os cabanos, eram pessoas que moravam, né, em cabanas paupérrimas que serviam de moradia para a população de indígenas, né, de negros e de mestiços. E eles costumavam morar nas afluentes dos rios, que ficavam até na região amazônica. O que acontece é que vocês vão ver que o Pará e o Maranhão também, e toda a região amazônica até,
eles por um bom tempo, né, eles foram separados da história do Brasil de fato, porque eu contei com vocês lá atrás, na aula de Marquês de Pombal, que não só antes de Marquês de Pombal, mas ele principalmente vai separar os estados, ele vai criar a colônia do Grão-Pará e Maranhão, que são essas regiões que estão no norte, que a gente conhece até hoje, e o estado do Brasil. Isso vai ser concretamente separado. Então, Pará, Maranhão, esses estados sempre tinham uma relação muito mais direta com a colônia. Aqui a gente ouviu falar no governo geral, por exemplo, e eles não tinham que responder ao governo geral que existia aqui, mais ou menos no sul, assim, nordeste, abaixo do norte mesmo, eles não tinham que responder. E boa parte dos ingleses, franceses e portugueses moravam nessa região do norte mesmo. Então eles tinham uma relação muito mais direta com a metrópole, com Portugal na época. E quando, né, ele, inclusive Pará vai ser um dos últimos estados, províncias a adotarem de fato a independência. Acho que vai ser o que vai mais demorar mesmo. A independência vai acontecer, né, em 1822, só em 1823, em julho, mais ou menos, que eles vão aceitar que o Brasil se independeu, que eles fazem parte do Brasil e que eles são um estado independente agora de Portugal mesmo, de fato. Porque eles não entendiam, e isso é muito importante. Eu falei para vocês na aula passada que, a partir da independência do Brasil, essa questão de integrar todos os estados, que, né, o Brasil tem uma extensão muito grande, tá? Do norte a literalmente ao sul. Então, para eles se entenderem como uma única história, como um único país, vai ser muito difícil. E nesse momento, por exemplo, não existe isso no Pará. Eles aceitam a independência, mas ainda eles não sentem que são a mesma coisa do resto do Brasil. Então já tem essa dificuldade ao longo da história, que é uma das razões claras, assim, nítidas, para a cabanagem. Então esse pessoal, eles já não se identificam muito com a elite que está no resto do Brasil, mas ele vai se unir com a elite que existia naquela época, que não era muito demarcada, assim, era pouca, e eles vão se conjugar, né, com os interesses das elites, mas após desentendimentos eles vão retornar a uma revolta popular. Então, logo de início, né, eles iniciam, né, encabeçado pelas camadas populares. Depois, eles vão se unir mais ou menos com a elite. Mas porque vocês vão ver que ao longo das revoltas isso vai acontecer frequentemente, porque eles vão acabar se unindo à elite. A elite, por exemplo, não vai se unir a essas revoltas por exemplo, tá criando muito imposto aqui, tá fiscalizando demais, esse tipo de coisa, coisas que combinavam mesmo com os interesses deles. E as camadas populares estão defendendo mais, às vezes, até uma independência, uma igualdade maior. Só que é importante destacar, que vocês também vão ver ao longo dessas revoltas, que eles, por exemplo, não aboliram a escravidão. Muitas pessoas vão se posicionar isentas em relação à escravidão e até pró-escravidão. A cabanagem, ela vai ser, de fato, a maior revolta popular no Brasil monárquico. Então, assim, pensem em monarquia, a cabanagem, em termos de pessoas, assim, pessoas que vão se unir por uma causa, que vão dar início à cabanagem, é a maior quantidade mesmo, de fato. Elas vão se iniciar no Belém, né, que é a capital, vão tomar Belém, de fato, mas, assim, eles vão se expandir para o interior do Pará e vão conquistar vários outros locais. O estopim, mais ou menos, porque eles não queriam que aquele presidente da província fosse quem tinha sido nomeado, eles queriam nomear o próprio presidente. A maioria das coisas, assim, estopim, gente, não é muito relevante, assim. Porque não vai cair no vestibular, e assim, tem uma razão, às vezes, não queria que o presidente da província fosse aquele, mataram uma mulher que era muito querida pela sociedade, pela comunidade ao redor. Isso vão ser os estopins, assim, para eles agirem de fato. Mas o que importa é mais o interesse, né? Quem fazia parte dessa revolta, se era a elite, se era a camada popular, se eles se unem depois, se a escravidão era um tema importante, esse tipo de coisa a mais. E, enfim, eles vão tomar Belém de início, vai tomar mais de uma vez, né? Porque constantemente a coroa vai estar tentando retomar, resistir a essa revolta, só que eles vão continuar lutando. E o que acontece é que, assim, vai ser uma repressão dura, como a maioria das revoltas. 20% da população foi morta, assim. Era uma cidade pequena já. Aqui no livro, por exemplo, fala que foi 30% a 40%. Outro dado que eu vi foi de 20% a 30%, mas enfim, foi muita gente, né? Então 30 pessoas vão morrer. O governo literalmente vai matar 30 mil pessoas só em um estado. Então isso já é um grande exemplo de uma repressão dura, ok? Essa é a cabanagem.
A próxima que eu coloquei é a Revolta dos Malês, que é a minha revolta favorita desse período. Eles vão estruturar, assim, aqui, vocês vão ver que a maior parte dos estudos que vocês vão ter vão citar a Revolta dos Malês como se fosse uma que aconteceu em 1835. Só que esse pessoal vai estar se reunindo, assim, e a gente caracteriza a Revolta dos Malês, às vezes, por uma revolta, assim, de negros islamizados, então, normalmente, pessoas, assim, africanas, que vêm do norte da Nigéria, mais especificamente para o Brasil. Às vezes, eles eram até libertos ou escravizados, um dos dois, mas, enfim, o que importa é que eles eram islamizados, eles seguiam essa religião do Islã, e, além disso, eles acreditavam, né, no fim da escravidão e tudo isso. Uma coisa interessante de falar, assim, é que eles não se relacionavam muito com as pessoas que foram nascidas no Brasil. Então, por exemplo, mestiços e pardos. Mas, enfim, eles vão insultar, vão fazer várias insurreições ao longo da história mesmo, desde 1807. 1807 eles tentam algo, 1814 eles tentam outra coisa, e em 1835 eles estruturam outra rebelião urbana, em que, assim, inclusive a mãe do Luiz Gama, que é um personagem não, é uma pessoa histórica mesmo que existiu, e que vai ser muito importante bem na época do Segundo Reinado e para a abolição da escravatura. A mãe dele participou da Revolta dos Malês. E eles vão estruturar essa rebelião urbana com planejamentos mesmo, eles visavam, né, libertar escravizados e massacrar brancos e mestiços até. Foram denunciados e a rebelião durou aproximadamente 3 horas, então foi logo no meio da noite, e obviamente foi fortemente reprimida. Eles vão sair, assim, com várias armas brancas, mesmo facas, arcos e flechas, e eles vão carregar, né, em forma de corrente, a Bíblia deles, né, que era o Alcorão, tanto que tem essa foto que eu coloquei aqui. Eles vão colocar literalmente no pescoço deles, vão colocar turbantes brancos, se não me engano, eram chamados de abadás, né, que são usados pelos adeptos do islamismo, e eles vão sair no meio da noite para tentar fazer, né, essa rebelião. Só que, como eu disse, né, foi fortemente reprimida. Dentre as penas dadas aos rebeldes estavam prisão, açoite público e fuzilamento, e, né, um movimento de Malês deixou um grande temor de novos levantes escravizados no Brasil. Porque eu citei para vocês a Revolução do Haiti, né? E assim vai ser um grande temor depois que acontece a Revolução do Haiti, em todos os outros países, mas também no Brasil, que isso acontecesse, que os negros escravizados e até os libertos se unissem e formassem uma rebelião em que eles massacravam brancos e mestiços. Inclusive, eu esqueci, mas na cabanagem isso também ocorre. Os negros escravizados que fazem parte da cabanagem, eles vão açoitar vários senhores de escravos, indígenas, vão matar vários dos seus tenentes, assim, dos corpos que eles faziam parte, assim, corpo que eu falo de grupos que eles tinham que seguir, ser catequizados. E aí essas revoltas mais populares vão causar muito medo de que isso acontecesse. Tem um texto bem legal da Priscila Leal Mello, que, né, fala assim, embora derrotado, o Levante dos Malês foi um episódio importante, que ao longo prazo foi enfraquecendo o sistema escravista e a noção de que povos africanos e afro-brasileiros estavam contentes com a sua condição. A resistência fazia parte do seu cotidiano e a liberdade era mais que um sonho, era um projeto, um objetivo a ser alcançado. Vocês vão ver, né, que futuramente vão surgir algumas obras que vão apoiar até a democracia racial, que as pessoas gostavam mesmo de ser escravizadas, que era algo bom para os escravizados, e pelo contrário, isso é um mito, né? Essa é a Revolta dos Malês. Agora a gente tem a Sabinada. A Sabinada também ocorre na Bahia, e ocorre logo após mesmo o Levante dos Malês, Revolta dos Malês, chamem do que vocês quiserem. Ela vai ser liderada pela camada média de Salvador, então teve adesão popular, mas os senhores de engenho também ficaram do lado do governo central, então, assim, tem a adesão das pessoas mais pobres, numa camada mais popular, só que também tem a adesão de uma camada média, assim, liderada pela camada média, como o Francisco Sabino, que não era riquíssimo, não era senhor de engenho nem nada disso, mas era médico. E, se eu não me engano, ele tinha uma filha, foi o caso dele? Não, mas enfim, ele era médico e tal, então ele era uma camada média, ele era o que a gente chama de profissional autônomo. Eu lembro que eu mostrei para vocês logo no início uma pirâmide assim social, e eu falei, tem os profissionais autônomos, né, que podem exercer qualquer trabalho
dentro daquele local e que não precisa ser um senhor de engenho riquíssimo. Esse é um exemplo. Mas, enfim, eles vão instaurar, assim, eles inclusive vão criar a ideia de um Estado livre e independente, eles vão instalar uma Assembleia Constituinte dentro da Bahia, isso eles vão tomar, literalmente, a Bahia, e eles vão explicitar também que a independência, ela só valeria durante a menoridade do príncipe Pedro. Então, vocês vão ver que isso vai acontecer às vezes, do local, né, inclusive dessa revolta da Sabinada, de pegar e falar, não, beleza, a gente é independente, durante esse tempo a gente não quer fazer parte dessa regência, nem nada disso, mas quando Dom Pedro II voltar, a gente volta tranquilamente a fazer parte do Brasil. Enfim, eles vão acabar fazendo isso, né? Eles tinham um desejo de autonomia decisória por parte da Bahia e a mística que ainda cercava o príncipe e a realeza, né? Então eles gostavam dessa ideia de realeza. Inclusive, Bento Gonçalves, que vai ser o líder da Farroupilha, que eu vou falar mais pra frente, ele vai fugir 2 vezes. Uma delas é essa, e ele estava preso, enfim, e ele vai ser libertado. O pessoal vai tomar, né, o Salvador, a cidade de Salvador, e aí no meio disso estava preso um dos líderes da Farroupilha, porque como vocês viram, em 1837, então já estava acontecendo a Guerra dos Farrapos. Bento Gonçalves vai ser preso várias vezes, tem um em que ele vai cavar um túnel, vai fugir, inclusive ele tinha um amigo que era um pouco mais gordo, não vai caber dentro do túnel, e o amigo vai ficar para trás, ele vai fugir. Teve outra que ele vai ser preso, tipo, numa prisão que era meio que no meio do mar, assim, né, mais distante, e ele vai fugir nadando até encontrar um navio de um aliado, e enfim, Sabinada é isso, vai tomar Salvador, né, vai ficar um tempo, mas obviamente vai ser duramente reprimido, e o final mesmo é que todo mundo vai acabar morto, para usar de exemplo, ou é preso. Sabinada dura 1 ano, como vocês podem ver, é uma das mais curtas. Eu coloquei mais ela do lado daqui, porque né, ela também fica na Bahia, como o Levante dos Malês. E aí a Guerra dos Farrapos pode ser uma das que mais vai cair, porque ela é, de fato, a revolta mais longa da história brasileira. Ela vai durar 10 anos, como vocês podem ver. A Guerra dos Farrapos invade, inclusive, o período de Dom Pedro II. Então, o final, né, que vai ser contido, de fato, vai ser contido, de fato, pelo rei já Dom Pedro II, e não mais pelo período regencial. A Guerra dos Farrapos se dá no Rio Grande do Sul, né, em Santa Catarina, e ela tem como vários líderes, assim, Bento Gonçalves, Davi Canabarro. A gente também tem a participação de um cara chamado Giuseppe Garibaldi, que era um revolucionário italiano, ele estava aqui no Brasil e tal, ele vai encontrar o amor da vida dele, que era a Anita Garibaldi. Depois que eles, inclusive, fazem a Guerra dos Farrapos, eles vão fazer parte de várias outras revoltas na Europa, eles vão ajudar na unificação da Itália. Eu falei lá no início para vocês, gente, lá na Semana Básica, a Itália era um dos últimos lugares, assim, realmente, muita coisa vai estar acontecendo, ó. Brasil vai se tornar independente, e a Itália ainda vai estar no seu processo de unificação, então vai ser um dos países, assim, mais tardios a se tornar país mesmo. Eu sei que eu chamo a Itália, mas é porque antes era Veneza, era Florença, era essas coisas. Acho que vocês vão ver, ou se não já viram até, na aula do Arthur, até de filosofia, porque Maquiavel, ele escreve aquele livro baseado numa visão de um país que nunca se unificava, que demorou muito. E Giuseppe Garibaldi e Anita vão ajudar nesse processo. Mas, enfim, né, tem vários líderes e é encabeçada pela classe dominante gaúcha mesmo, pecuarista, mas que também teve grande adesão popular, né? Então, as camadas populares nesse período estão passando por um período de crise econômica. Eu falei, isso já vem lá desde o primeiro reinado. Então, eles têm um motivo para se revoltar, eles têm um motivo para se unir e ir contra o governo. E isso, às vezes, vai ser como na cabanagem, que eles vão iniciar por eles mesmos, mas também podem ser como na Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, em que eles vão se aliar à elite. Por quê? A elite já tinha, assim, a elite do Rio Grande do Sul, por exemplo, já era muito militarizada. Então, eles não gostavam daquela ideia de guarda nacional. Já foi uma das primeiras atitudes que eles não gostavam que o período regencial criou. Aí, enfim, eles eram muito unidos ao Uruguai, por exemplo. Bento Gonçalves era casado com uma uruguaiana. Então, tinha esse rolê de, talvez se a gente se tornar independente, a gente possa se unir ao Uruguai, por exemplo.
E eles gostavam de república e tudo. E, além disso, tinha a questão econômica, a questão do charque, por exemplo. Alta taxação do charque gaúcho. Enquanto o charque é carne seca, tá? E a carne seca era um alimento muito principal, assim, de escravizados. Então, os senhores de engenho compravam muito para alimentar os escravizados. E o que acontece? O charque do Uruguai não tinha taxação, mas o charque do Rio Grande do Sul tinha. E aí, tipo, não fazia sentido, acho que nem para mim, assim, mas também não fazia sentido para eles. E eles queriam, né, esse incentivo, né, eles queriam abaixar, não só, assim, isentar a taxa do charque gaúcho, quanto aumentar a taxa do charque uruguaio. Também, né, incentivo para a importação do charque da prata, né, que eu falei, não tinha, quando a gente fala prata, a gente fala desses países de fora do Brasil que ficam na região do Bacia da Prata, e que, assim, se o Uruguai não precisava ter nenhuma taxa, o produto do charque deles era mais barato aqui dentro do Brasil, estimulando que os brasileiros comprassem mais charque uruguaio do que o charque do próprio Rio Grande do Sul. Enfim, né? Eles vão se unir todos e eles realmente vão iniciar. Logo de início, a gente não sabe se o primeiro plano deles era de fato se tornar independente do Brasil, porque charque assim era um grande produto comprado pelo próprio mercado interno. Então, a partir do momento que eles se separassem do Brasil, isso talvez teria alguma consequência negativa. Então, ninguém sabe se de início esse era o plano deles. Mas, logo após, acho que em novembro de 1836, 11 de setembro de 1836, eles vão proclamar a República Rio-Grandense, que depois vira a República de Piratini, né? Porque a Câmara Municipal de Piratini que vai declarar a independência, e o presidente ia ser justamente o Bento Gonçalves da Silva, e a forma de governo ia ser republicana, com laços federativos com quem quisesse se unir a eles. Então, se algum outro lugar aí do Brasil ou fora quisesse fazer um estado federativo, eles também estavam topando. E aí, enfim, eles vão durar muitos anos, realmente, eles vão ter grande força. Uma coisa interessante falar, né, que eu falei que a abolição de escravos vai ser um tema tocado, assim, discutido, assim, em cada rebelião. E nessa, né, a Guerra dos Farrapos, é importante dizer que de início eles vão criar a própria Constituição, né, afinal, a partir daquele momento que eles declaram a independência, em teoria eles se separaram mesmo do Brasil. Óbvio que o reinado, né, o regencial e depois Dom Pedro II vão lutar para que isso não se mantenha assim. Mas eles vão criar uma Constituição e eles vão determinar, por exemplo, o voto censitário, em que as pessoas mais ricas, né, têm que ter uma quantidade de dinheiro para poder votar. E também, né, eles vão determinar a mão de obra escrava. Então, naquele momento, por exemplo, a abolição da escravatura não era um tema importante para eles. Enfim, isso eles vão durar muitos anos, inclusive, né, 10 anos, conforme vai passando, vai consumir muito esforço, muito dinheiro, muito homem, e aí, consequentemente, eles vão começar a permitir que escravizados sejam aceitos no campo de batalha deles, e prometiam a esses escravizados que eles se tornariam livres no final dessa guerra, porque era mais interessante, né? Eles já tinham perdido muitos homens. O fim da revolta vai se dar por meio da atuação de um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que vai ser o futuro Duque de Caxias. Isso é muito importante, porque ele vai conter várias revoltas, não só a Guerra dos Farrapos, como também, acho que a Sabinada, se eu não me engano. Naquele momento ele vai ser, inclusive, vai ganhar um título maior, que é Barão de Caxias, e futuramente vai virar Duque de Caxias. Ele vai fazer parte, inclusive, da Guerra do Paraguai, que é uma das maiores guerras do Brasil. E uma coisa importante mesmo de decorar, perdão, da Revolução Farroupilha é que, ou Guerra dos Farrapos, gente, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Inclusive, se vocês têm curiosidade do nome, é porque Farrapos era um deboche mesmo ao pessoal do Rio Grande do Sul mais pobre, que se vestia com farrapos. Acho que esse termo é usado até hoje em dia, mais ou menos. E é mais ou menos isso, era para debochar deles e que vai ser nomeado assim. Mas, enfim, uma coisa importante de falar sobre a Guerra dos Farrapos é que eles não vão se sair tão mal assim. Então, eles vão lutar, em Barão de Caxias vai conseguir até derrotar, só que eles vão finalizar, né, eles vão cessar fogo em 28 de fevereiro de 1845, com a assinatura de um tratado de Poncho Verde, que no sul
ficou conhecido, né, como pelos revolucionários, pelo pessoal, como paz honrosa. Porque, assim, boa parte das coisas que eles pediram para entrar em paz foram alcançadas. Então, assim, a dívida contraída durante o conflito seria paga pelo Império. Então, Dom Pedro II quer pagar tudo que eles gastaram nesse período, inclusive a República. Os oficiais do exército Farroupilha integrariam o exército imperial. Então, eles não gostavam da Guarda Nacional, porque eles tinham o próprio exército, eles tinham os próprios militares, e a partir de agora, esse exército deles iam integrar o exército, guardando os mesmos postos. Então, se eles eram coronéis, tenentes, enfim, eles iam continuar assim. Também concedeu-se liberdade aos escravizados que lutaram nessa guerra. Segurança individual e a propriedade foram garantidas, prisioneiros de guerra seriam soltos e os ex-revoltosos poderiam escolher livremente o seu presidente da província. Então, se lembra que eu falei, Feijó tinha muitas, assim, coisas contra ele, mas muita gente vai falar que ele vai ser muito simples, assim, na Guerra do Farrapos. Esse é um dos exemplos. Óbvio que isso é algo que vai ser acordado lá em Dom Pedro II, mas todo mundo acha que a guerra toda vai ser contida de uma forma muito simplista, assim, muito diferente do que aconteceu. Tipo, lá na Cabanagem, por exemplo, no Pará, eles vão cercear, eles vão tomar um dos rios que era muito importante para que eles fizessem trocas comerciais, fazendo com que eles não tivessem aonde conseguir comida, aonde conseguirem várias coisas importantes. E aí é por isso que eles existem, por exemplo, passando fome. Ou como eu falei, né, 30 mil pessoas vão morrer. E aqui não, aqui além de, tipo assim, até escravizado. Inclusive no Rio Grande do Sul, em 1884, 4 anos antes que a abolição da escravatura vai ocorrer. E, enfim, é isso. A revolta farroupilha, ela tem esse rolê de ter sido uma repressão bem mais leve, né, como vocês podem ver. Última, né, é a balaiada. Vocês vão ver, né, que boa parte das revoltas que a gente falou vão acontecer durante a Guerra Farroupilha, para vocês verem a quantidade de como que eu posso falar? De revoltas mesmo que eles vão ter que conter ao mesmo tempo. A balaiada, ela acontece no Maranhão, e é outro, assim, é importante que o Maranhão, ele estava junto no Pará naquele rolê de ser um estado separado do Brasil. Então, eles também não têm muita essa noção de fazer parte do Brasil de fato. Eles gostavam muito do estado colonial mesmo. Enfim, a balaiada acontece de 1838 a 1841, liderada pelas camadas populares, grande adesão, inclusive, de muita gente, e eles tinham um tom abolicionista, não foi declarado um Estado ou uma Constituição para a gente saber mesmo se eles iam abolir a escravidão, mas, né, saqueavam latifúndios e libertavam escravizados, então muita gente acreditava, sim, que se acontecesse, se desse avanço, as suas voltas, eles eram, sim, abolicionistas. Eles vão chegar a dominar Caxias, que é a segunda maior cidade do estado do Maranhão. As lutas vão se concentrar no interior, então eles não vão ir muito mesmo para São Luís, por exemplo. E, obviamente, violentamente reprimidos. Então, eu tinha falado sabe nada, é porque eu confundo o fim, né? Balaiada, sabe nada. Mas, então, é na balaiada que também vai ter a sua segunda repressão por parte do Barão de Caxias, já na época, não sei, eu acho que é depois da Guerra do Farroupilha. Então, na época, ele ainda era Luiz Alves de Lima e Silva, que depois vira barão e depois vira duque, né? Fazendo parte da Guerra do Paraguai. Ele também vai fazer parte da Proclamação da República. Então, ele está em vários momentos históricos aí mesmo. Um deles era o Francisco dos Anjos Ferreira, e ele era, assim, um cara que ele produzia balaios, que eram cestos, e é por isso que ganha o título de balaiada, e ele tinha sido vítima da polícia local, porque a polícia violentou duas das suas filhas, e esses policiais que estupraram essas filhas dele não receberam punição. Então ele vai formar esse bando privado e vai buscar a vingança. Nisso também ele ganha apoio do Cosme, né, que é o Negro Cosme, também chamado, e ele vai ser, o Negro Cosme vai ser esse líder responsável por unir escravizados, pessoas negras que querem, até indígenas, que querem fazer parte dessa rebelião. E vão, assim, ser dois grandes líderes. Eles têm vários líderes, como eu falei. Tem um cara chamado Raimundo Gomes, que de início, né, vai falar, assim, vai fazer parte da balaiada, mas que depois vai ser o delator da balaiada.
E, enfim, né, violentamente reprimidos, vocês já conhecem a história, boa parte deles vão ser, menos a Guerra dos Farrapos, e Negro Cosme termina enforcado, mas ainda assim eles conseguem a anistia de várias pessoas escravizadas, inclusive eles vão ser libertos. Acho que é isso, gente. Eu coloquei essa questão, não sei se vocês têm dúvida. Deixa eu ver aqui. Camis. Oi, pode falar. Eles queriam o quê? A balaiada, eles queriam a separação também? Então, nunca chega a esse ponto. Mas, deixa eu ver aqui. Vai lá, estupim da revolta foi a detenção de um cara. Ó, se vocês querem saber estupim da revolta, foi a detenção de José Agito, que era um político local. Então, ó, eles se organizaram em um governo provisório. Então, sim, por um tempo eles se separaram. Por exemplo, eles acabaram com o fim da guarda, que representava para eles poder militar dos proprietários agrários. E é verdade, eu falei isso na aula passada para vocês, que a Guarda Nacional nada mais é do que a elite militarizada, que, quando acontece a Guerra do Paraguai, eles não querem ir para o Paraguai para morrer. Então, a Guarda Nacional vai ser enfraquecida, por exemplo. E é isso. Eles vão se separar por um momento, mas, como eu falei, né, 12 mil sertanejos e escravizados mortos nos combates. Então, ó, o Império vai matar 12 mil pessoas novamente na balaiada. Beleza. Ô, Camis, as únicas revoltas realmente que são, sem ser separatistas são a revolta dos malês, né? Que eram esses que era por conta de uma questão religiosa, e a da cabanagem, né? Então, mais ou menos. Essas revoltas, por muito tempo na história, elas foram conhecidas como revoltas nativistas. E eu já usei esse termo na nossa aula lá de revoltas do Brasil colonial, separando, falando que as revoltas nativistas, elas tinham aquele rolê específico de não quererem a independência, né? De só estarem insatisfeitos com a política mesmo. Só que vai ter o interesse deles muitas vezes. Então, por exemplo, teve um que eu falei para vocês, que eu acho que era Sabinada, talvez, que eles iam se separar, só que eles iam ficar separados somente até Dom Pedro II virar rei. Tem esses poréns, então são muita gente que não está se sentindo incluída dentro do Brasil mesmo. O Levante dos Malês, por exemplo, eles queriam instaurar uma república só na região da Bahia, pelo que eu lembro, e que fosse uma república ainda islamizada. Então a religião deles ia ser o Islã. Então eles tinham esse interesse, mas eles não conseguiram fazer. Tipo, o Levante dos Malês não teve tempo de instaurar uma independência, de gritar uma independência, porque durou só 3 horas. Entendi, faz sentido. Camis, depois você pode falar aquele negócio da Farroupilha, que era o tratado, mas se der tempo depois das perguntas. O tratado final, que era do Mas Ponte qual? O Tratado de Pancho? Esse daí. Depois você pode falar? Eu realmente sei nem como escrever. Então, deixa eu ir vendo a próxima dúvida. Cami, então, a Guerra dos Farrapos foi um movimento separatista e que vai terminar lá com Dom Pedro II? Exatamente, Milena. Vai ser um movimento separatista, eles vão ter chances de declarar uma república, eles vão criar a própria Constituição e tudo. Durante esse momento, por exemplo, se a gente fosse desenhar o mapa do Brasil, a gente não ia contar com o Rio Grande do Sul nesse período. Eles vão, inclusive, conquistar Santa Catarina. Eles começam lá mais para baixo, e aí eles vão sair assim e vão conquistar Santa Catarina e vai se tornar um país também. E só termina no período de Dom Pedro II. Então, inclusive, quem faz esse tratado é ele, que vai ser em 28 de fevereiro de 1845. Eu não sei, agora, Tratado de Anchovilha. Tipo, esse tratado vai dar tudo que eles querem, né? Exatamente, esse tratado vai dar tudo que eles querem. Assim, é importante lembrar que essa Guerra dos Farrapos, ela é uma guerra organizada pela elite. Então, assim, é óbvio que o tratamento não vai ser o mesmo que, por exemplo, o Levante dos Malês. E é uma elite militarizada, é uma elite que vai conseguir resistir, querendo ou não, por 10 anos, então não é fácil, assim, de derrotá-los. E que, no final, assim, tem que dar um fim, porque, né, qual que é o símbolo que vai dar para Dom Pedro II se ele não consegue segurar um estado só, né? Então, esse é o destaque, assim, da Guerra dos Farrapos, que esse tratado mesmo que você falou, ele é um tratado que vai dar
muita coisa para o Rio Grande do Sul, assim, realmente, eles vão pagar os custos da guerra, eles vão pagar os custos da república que eles criaram, todos esses militares que eles tinham vão continuar no mesmo cargo, os ex-revoltosos vão poder escolher livremente o seu presidente, que é algo, assim, que nem todo mundo conseguiu, prisioneiros de guerra vão ser soltos, os escravizados já vão ser libertos nessa época, então, assim, realmente, eles vão conseguir tudo que eles estavam procurando, estavam buscando. Beleza, Camis, valeu. Só fazendo essa associação, gente, acho que eu nem lembro qual que é a alternativa certa. Eu vou fazer assim. O ato adicional, ele acontece no Rio de Janeiro. A Confederação do Equador, por exemplo, já é uma revolta mais antiga, assim, né, que eu já comentei com vocês antes. Ele acontece no Pernambuco. Então a gente já arriscou Rio de Janeiro e Pernambuco. Maranhão é a Balaiada. Sabinada é na Bahia. E no Pará, consequentemente, a cabanagem. Mas a questão que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui, é essa questão que caiu esse ano na FUVEST. Que, por exemplo, ele pega e fala da cabanagem, né? E você acha, nossa, ele vai cobrar algo de mim, assim, ele vai cobrar um conteúdo de fato, vou ter que saber os detalhes da cabanagem, quem foi o líder. Aí ele fala, a cabanagem foi uma revolta social ocorrida no norte entre 1835 e 1840 e se insere em um contexto frequentemente chamado de período regencial. Então ele já fala o período, ele já fala o ano. Trata-se de uma revolta que, junto a outras no mesmo período, tipifica. Aí tem o impacto no Brasil de conflitos de fronteira com os países hispânicos recém-formados na América. Não muito. O único conflito assim, que a gente pode falar, assim, que tem um pouco de relação, é a província cisplatina se separando do Brasil, mas é no primeiro reinado. Então, não. Expansão de interesses imperialistas franceses e alemães em meio à geopolítica da Segunda Revolução Industrial. Não é exatamente nesse período, e o interesse imperialista depois, assim, da Segunda Revolução Industrial, lá na Segunda Guerra, que vocês ainda vão ver com o Edu, tá mais mesmo para a África mesmo, que eles vão fazer a partilha da África e vai ser uma enorme bagunça. Então, não, os franceses e alemães já aceitaram que o Brasil é Brasil, e o Brasil já tem a própria história mesmo. O máximo, assim, de imperialismo que a gente pode estudar no Brasil, e que, sinceramente, vai ser muito mais para frente, eu acho, assim, vai ser mais por parte dos Estados Unidos. Mas não é a B. Isso que é importante. Não vou dar spoiler. A capacidade negociadoras das elites imperiais em evitar que questões regionais desembocassem em conflitos armados. Mentira, porque, assim, Levante dos Malês é um conflito armado, de certa forma, né? A gente teria que entender o que é um conflito armado. Eles levam armas brancas. Vários outros vão envolver conflitos armados. Então, não. E eles não vão conseguir negociar, eles vão realmente duramente reprimir, eles vão assassinar essas pessoas. D. Persistência no contexto nacional brasileiro de disputas entre jesuítas e governantes em torno da exploração do trabalho escravo. Jesuítas já tinham sido expulsos lá em Marquês de Pombal. Então, não. Isso daí tinha que ter acontecido na colônia para a gente poder considerar mesmo de fato. Então, a gente já pode descartar a D no momento que ele fala de disputa entre jesuíta e governante. E. Caráter violento e socialmente excludente do processo de formação no Estado Nacional Brasileiro. É isso. É isso que o vestibular está cobrando. Ele não está cobrando quem foi o líder da cabanagem, ele não está cobrando qual é o nome de quem reprimiu a cabanagem, ele não, normalmente, assim, ultimamente, ele não está pedindo especificamente isso. É só que o período regencial, ele é significativamente um dos períodos, assim, que mais significou esse período de revoltas mesmo, do quanto o Brasil, ele não é um país, assim, calmo, tranquilo, da democracia racial, nada disso. A gente tem várias revoltas, assim, de pessoas escravizadas que a gente esconde mesmo, para tentar fazer parecer com que estava tudo ok, que todo mundo vivia na paz, assim, enfim, não tem sentido. A gente tem um caráter violento, tanto por parte dos senhores de engenho, que estão há anos explorando os escravizados sem dó nenhuma, tanto por parte das revoltas mesmo, que a cabanagem, por exemplo, açoitou vários senhores de engenho, matou várias pessoas mesmo, e socialmente excludente, né, que a gente está falando isso ao longo da história, a gente conta com um voto censitário, por exemplo, nesse período. Então, ele é socialmente excludente do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, porque por mais que a gente está falando de um período regencial, em que, por exemplo, aquele processo de independência que eu estava comentando com vocês já tinha sido completado, ainda assim, é um processo em que as pessoas ainda estão se acostumando a fazer parte do Brasil. Como eu falei, o Pará mal sentia isso, Maranhão também, porque fazia parte de outro estado.
eles inclusive queriam restaurar. Eles, por exemplo, em maioria eram do Partido Restaurador. Então é isso, gente. Agora eu já ultrapassei 1 minuto. Se vocês tiverem mais dúvidas... Nossa, eu não interrompi a gravação, mas tudo bem.